Olá a todos, muito boa noite para quem está aqui ao vivo e você que está assistindo gravado. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson e eu sou estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal. E este aqui é o CyberDef, lugar onde indivíduos comuns dão os primeiros passos para proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. E hoje eu vou falar sobre algo que atormenta muitas pessoas. Em especial, as vítimas que sofreram deste mal aqui. Esse mal que não para de crescer. Então, o tema da live de hoje, da Cyber Live de hoje, é como se proteger de fraudes bancárias. Bom, o que é uma fraude bancária? Para início de conversa. Fraude bancária é quando um indivíduo ou grupos de indivíduos, e pode ser desde golpistas a amadores ou hackers profissionais, hackers criminosos, agem de má fé com o objetivo de obter e roubar informações financeiras, dados bancários, dados financeiros da vítima. Na prática, o objetivo desses golpistas ou desses atacantes, desses cybercriminosos, é levar a vítima a entregar suas credenciais, ou seja, login e senha, ou informações, dados financeiros, dados bancários, usando seja técnicas de engenharia social ou explorando brechas de segurança em aplicações bancárias, o que é algo mais difícil de os usuários se protegerem. O usuário comum, ele não consegue se proteger desse tipo de ataque caso ele não obtenha conhecimento para tal. São ataques mais sofisticados e, na maioria dos usuários que são alheios à sua segurança, eles serão alvos fáceis, ok? Então aqui tem alguns exemplos. Dados da Febraban, em 2022, cresce o número de vítimas de golpes bancários, aponta a pesquisa do Febraban. E a maior parte das fraudes está relacionada à clonagem ou troca de cartão de crédito, que foi citada 64%, uma alta de 16 pontos comparado à pesquisa anterior, em relação a dezembro de 2021, e 48% golpes do WhatsApp, que também vem crescendo aí gradualmente, anualmente, porque as empresas estão utilizando cada vez mais o WhatsApp como um canal de comunicação oficial. E aí, uma vez que as pessoas se acostumam com alguém do banco entrando em contato com elas, ou o próprio banco, a própria instituição entrando em contato via WhatsApp, será certamente uma via de comunicação, uma via de ataque dos cybercriminosos para explorar aí a ingenuidade das pessoas para atacá-las e roubar aí dados bancários, informações bancárias e chegando então a prejuízos financeiros para essas vítimas. E segundo a PSafe, uma empresa de análise de comportamento de consumidores, uma empresa de cibersegurança, segundo o levantamento, teve mais de 3 milhões de tentativas de golpes financeiros na internet nos primeiros 5 meses de 2022, que equivale a uma média de 22,5 mil tentativas de golpes por dia, ou cerca de 930 tentativas de golpes por hora. E aqui, outro levantamento, agora da Apura Cyber Intelligence, levantou que houve um crescimento de 637% no número de fraudes. E dados da Febraban, de 2021, é uma pesquisa que ela fez, diz que 86% dos brasileiros têm muito ou algum medo de ser vítima de fraude ou violação de dados pessoais. Só que, aí eu pergunto, mas o que essas pessoas estão fazendo para mudar isso? Para mudar essa realidade? Será que elas estão fazendo algo? Ou esperando uma solução mágica vindo das empresas de tecnologia, das instituições financeiras, dos bancos e das Big Techs? Essa pergunta eu deixo para você aí. Mas vamos lá. O que são fraudes bancárias? Contra usuários ingênuos. Por quê? São tipos de golpes que não é qualquer pessoa que cai.
São golpes mais fáceis, mais simples de serem aplicados. Portanto, os atacantes, quem faz esse tipo de golpe, ele não é tão expert, não é tão especialista, né? Pode ser um indivíduo qualquer com conhecimento um pouquinho avançado em internet, apenas isso. E geralmente o alvo são indivíduos, digamos que bem leigos, ou acredito que não cabe leigo aqui, a palavra seria ingênuo mesmo. E os golpes mais comuns, usando engenharia social, nesse caso aqui, eles usam engenharia social. E os mais comuns são golpe de acesso remoto, golpe da falsa central de atendimento, golpe do link falso e golpe do falso empréstimo. E como que se dá esses golpes aqui? E assim, eu não vou entrar em cada um deles, você pode pesquisar depois na internet. Mas gira em torno disso aqui, ó. A anatomia do golpe é a seguinte. O fraudador, ele entra em contato por e-mail ou WhatsApp, se passando por um funcionário da instituição financeira da vítima. Então daí vem um golpe aqui, ó. Por isso que, ó, golpe da falsa central de atendimento, golpe do link falso, que gira em torno de um indivíduo, né, do golpista, se passar por um funcionário do banco, se passar por um funcionário de assistência técnica, por exemplo, do banco, profissional de TI do banco, e ele tem toda lá uma fala que convence a pessoa. Então ele fala de forma padronizada, ele copia justamente o script dos funcionários do banco, essa é a primeira etapa do golpe. E aí, qual o argumento que ele utiliza com a vítima? Ele utiliza o argumento de que a conta dela foi invadida, clonada, ou que há uma movimentação suspeita, que alguém fez algum saque que ela não sabe, ou que fez alguma movimentação no cartão dela, no cartão de débito, no cartão de crédito, ou empréstimo indevido. E aí a pessoa ela é pega no contrapé, ela não sabe disso, então causa aquele choque, aquele impacto. E tudo isso com o objetivo de desconcertar a pessoa emocionalmente. E aí, como é que se dá os próximos passos do golpe? Ele envia um link para a pessoa, seja via WhatsApp ou por e-mail, para instalação de um aplicativo ou para acessar um site onde o suposto problema será solucionado. Então ele vai lá, manda um link para ela baixar um aplicativo que supostamente vai resolver aquele problema. Geralmente pede para baixar o iToken. Baixa aqui o novo aplicativo de iToken do Itaú, que saiu uma nova atualização. Pessoa que não sabe de nada, zero, nipo, sobre tecnologia, sobre, enfim, um mínimo sobre segurança, um mínimo sobre internet, ela vai cair. E aí, ou ela baixa um aplicativo malicioso, ou ela vai para um site que é malicioso, é um site falso. Ele até diz que a pessoa precisa checar o cadeado, né? Sendo que, como eu comentei aí uma Cyberlive anterior, o atacante ele também pode autenticar o site dele. Então o site vem com um cadeadinho lá, mas o site continua sendo falso. O domínio do site está sob a posse do atacante. Então aquilo não serve de nada. Não serve de nada mais, porque qualquer site hoje pode obter lá um certificado de criptografia e ter lá o cadeadinho, o HTTPS. E aí, a pessoa ou baixa o aplicativo infectado, o aplicativo malicioso, fornecendo dados dentro deste aplicativo, ou pior, o aplicativo ele pode realizar ações muito mais danosas dentro do aparelho. Alguns exemplos eu vou mostrar aqui, daqui a pouquinho. Ou então a pessoa vai lá no site falso, insere as credenciais, informações bancárias, informações pessoais, e aí tudo isso vai para o atacante. No caso, os dados da conta vai para o atacante através deste aplicativo ou através do site falso. O atacante, de posse dessas informações, vai lá e tem um controle total sobre a conta bancária da vítima, ou então coleta informações financeiras, informações de cartão para comprar no nome dela ou aplicar golpes no nome dela, tá? Caso ele tenha acesso a outras coisas, como conta de e-mail, por exemplo, e senhas, né? Caso a pessoa vá lá e digite. E aí, como não cair nesses golpes? Deixa eu subir aqui. Bom, aqui estão algumas coisas, 4 passos simples que você vai evitar aí 99% desses golpes, a maioria desses golpes.
ignorar qualquer contato de instituições financeiras. Alguém ligou se dizendo ser do banco. Alguém ligou se dizendo ser da empresa XYZ. Ignora. Seja por ligação ou seja por mensagem via SMS ou WhatsApp. Ok? E denuncie. Né? Se tiver a opção de denunciar, vá lá e denuncie. Geralmente, os provedores de e-mail fornecem lá um botão para você denunciar. Você vai e denuncia. Vai no WhatsApp também, tem a opção de denunciar. E aí, com um número grande de denúncias, esse golpista ele tem lá a conta cancelada, ele tem um número cancelado, dificulta pelo menos ele aplicar esses golpes, continuar aplicando esses golpes em outras pessoas. Tá? Ou tentar aplicar outro golpe em você, só que de forma diferente, enfim. Ou aplicar golpe na sua família, nos seus pais, seus avós, que sabem ainda menos de tecnologia comparado a você, né? Outra coisa, jamais faça qualquer tipo de transferências a estranhos. Um estranho pediu para realizar a transferência. Você precisa, para você contratar um empréstimo, precisa enviar aqui uma transferência, uma entrada. Né? Se você estiver precisando de empréstimo, está desesperado, calma, entre em contato direto com o banco e veja se tem essa opção. Não aceite qualquer oferta de empréstimo de qualquer indivíduo que seja, mesmo que ele se diga ser de banco tal, de alguma instituição conhecida. Parta do princípio que é um golpista, sempre. Ignore os alertas de urgência. Se chega um e-mail ou mensagem no WhatsApp, ou uma ligação dizendo, sua conta foi invadida, seu cartão foi clonado, pegaram empréstimo em seu nome, houve uma fraude aqui com a sua conta bancária e precisamos reverter isso urgente. Olha, respira e desconfie, porque é muito provável que seja um golpe. Geralmente você vai receber uma notificação pelo aplicativo ou uma ligação direta do banco e eles não vão pedir nenhuma informação sua. Não vão pedir dados nenhum seus. Nenhuma credencial, nenhuma senha, nada. Não vão pedir nenhum dado pessoal ou informação financeira ou informação bancária. Então, ignora, porque se a sua conta foi invadida, se o seu cartão foi clonado, não há nada que você possa fazer. Agora, fica a cargo do banco resolver essa coisa. Então, o banco não vai ligar para você para resolver o problema. Ele que vai entrar com uma ação, com várias ações lá, que eles já têm engatilhadas, e pronto, para tentar estancar o golpe, tá? Ou então, você vai ter que se virar depois na justiça para reaver aí esse prejuízo. Depois que acontece, é muito difícil, basta remediar. Aí é só remediando. Então não se leve pela emoção e saia entregando qualquer informação a esse indivíduo que vir com qualquer sentido de urgência aí para você. E desconfie de ofertas em empréstimos ou mercadorias com condições vantajosas. Alguma empresa ligou para você oferecendo um empréstimo vantajoso. Vimos que tem uma linha de crédito que combina com você. A gente sabe que você está precisando quitar aí sua casa, seu imóvel, seu carro. E a gente está fazendo uma promoção legal porque você tem conta na instituição tal e somos parceiros. Enfim, eles vão contar uma historinha para te engamelar, para te enganar, para fazer com que você aceite. E geralmente você irá aceitar quando você vê que a condição é vantajosa. Então desconfie. Quando a condição for muito vantajosa, seja de algum empréstimo ou oferta de algum produto, desconfie. Ok? Porque o intuito é roubar dados seus, roubar dados pessoais, credenciais, dados financeiros, dados bancários, ou então aplicar golpes em você, fazer você transferir dinheiro para eles e eles não cumprir com nada, e eles não te entregar nada em troca, tá? Ok? Mas aí você diz, Anderson, eu jamais cairia nesse tipo de golpe. Anderson, isso é ridículo. Talvez a minha mãe e minha avó caia. Então, é bom você alertá-las sobre isso, né? Será que elas sabem desse tipo de golpe? Será que elas sabem? Será que elas estão ligadas? Será que seus pais, seus avós estão ligados nisso aqui? Então é bom confirmar. Tá? Mas eu sei. A maioria aqui, a maioria da audiência, está entre 30 e 50 anos. Que nasceram ali, ou no início, ou pré-internet, ou no início da internet. Ou ali com a internet já em andamento. Então,
digamos que já estão calejados. Não são tão ingênuos assim. Eu sei disso, tá? Mas quero pecar por excesso e saber que você saiba desses golpes menores, né? Desses golpes menores não, né? Não tem tamanho. Mas eu quero que você tenha conhecimento, pelo menos, eu quero garantir que você tenha conhecimento desses golpes mais simples, tá? Se você já tem, ótimo, beleza. Tá? Você então vai agora aprender alguns golpes, algumas fraudes bancárias, que eu acredito que não estejam no seu radar. Fraudes bancárias totalmente fora do seu radar. Vamos ver então se você está por dentro desses golpes bancários aqui. Golpes usando técnicas de invasão ou hacking. Aplicativos na Google Play Store ou na App Store contendo trojans bancários. E aí, tá no seu radar isso aqui? Esse tipo de golpe? Brechas de segurança em aplicativos e isso sendo explorado por atacantes. E aí, será que está no seu radar aplicativos aí instalados no seu smartphone ou no seu computador com brechas de segurança e sabia que eles podem ser explorados? Seja para infectar o sistema, controlar o sistema e coletar os dados que você preenche ali, seja no navegador ou seja no aplicativo. Ou mesmo plugins maliciosos no navegador, coletando os dados que você digita no navegador. E aí, tá no seu radar isso aqui? E outros que estão relacionados mais a permissões perigosas em aplicativos e extração de dados em aparelhos desprotegidos. Esse caso aqui são bandidos offline, são criminosos que roubam o smartphone e vai lá e extrai todo o conteúdo do aparelho. E se o aparelho ele não está criptografado devidamente, ou se infelizmente o fabricante do aparelho ele não oferece recursos de segurança nativamente, né, e o usuário não conhece alternativas para proteger aí o seu smartphone, o que o bandido faz? Ele extrai chaves de criptografia do aplicativo e vai lá e consegue invadir a conta bancária através desses dados e então rouba a conta bancária do indivíduo, tá? É só você pesquisar aí na internet, criminosos estão assaltando smartphones, estão assaltando celulares, para quê? E aí você vai ver lá a matéria explicando como é que ele faz, como é que eles fazem, o modus operandi deles. O criminoso vai lá, rouba o aparelho e depois leva lá para um laboratório, e lá no laboratório eles conseguem extrair dados e realizar então esse tipo de golpe. Consegue invadir contas, enfim. E aí vai depender da versão do sistema que você está usando. Versões mais novas tendem a ter proteções contra isso. E vai depender de como você está protegendo os seus dados no seu smartphone. Né? Por exemplo, proteção de senhas. E eu comentei mais sobre isso em uma Cyberlive anterior. Tá? Questão de proteção de senhas e credenciais. Mas enfim, vou começar aqui com os trojans bancários. Como que é um modus operandi aí desse tipo de golpe? Golpe usando trojans bancários. O que acontece? Você baixa um app lá da loja oficial, da App Store ou da Google Play Store, acreditando ser idôneo. Você baixa lá um aplicativo de câmera, ou um discador, ou então um aplicativo de papel de parede, enfim, algum utilitário que você está procurando, encontrou lá, achou legalzinho, tem lá boas avaliações, mas você não checou se são avaliações verdadeiras ou se são avaliações fictícias. Enfim, aí você instala esse aplicativo direto da loja, acreditando ser um aplicativo idôneo, já que está na Play Store, né? Já que está na App Store. E aí o app, ele se passa por benigno para não ser detectado por ferramentas de análise. Então, a Google, a Apple, elas contratam empresas para, seja fazer auditoria na Play Store, para identificar aplicativos maliciosos, ou então elas utilizam uma ferramenta nativa lá, seja na Play Store, no aplicativo da Play Store, ou mesmo lá no servidor, para escanear a aplicação e ver se ela tem uma pegada maliciosa, se ela tem uma assinatura maliciosa. Só que esses aplicativos não são idiotas. Quer dizer, não é bem um aplicativo. Mas os desenvolvedores
desses aplicativos não são idiotas. Eles não são bobos. Eles não vão se passar por malwares, eles não vão sair pedindo várias permissões perigosas, várias permissões estranhas, eles não vão embutir códigos estranhos, complementos de código estranho, comunicação com servidores estranhos, para eles serem detectados pelas ferramentas de análise automática da Play Store ou da App Store. Ou pelas empresas de cibersegurança que ficam lá auditando. Não, eles não vão fazer isso. Eles vão se passar por aplicativos completamente limpos, idôneos, bonzinhos. E uma vez que você instala o aplicativo, então uma vez que você foi lá, instalou, foi lá na Play Store, é o grande primeiro passo do atacante. Estar dentro do seu aparelho, instalado. Porque depois, aos poucos, este aplicativo ele vai recebendo pequenas cargas maliciosas, recebendo pequenas atualizações, contendo códigos maliciosos, que não são percebidos até mesmo por um antivírus. E eu expliquei aí, na aula sobre antivírus, que antivírus para smartphone é inútil, porque o antivírus ele é limitado a apenas a pasta dele. Quando você instala um antivírus no seu smartphone, ele é limitado a sandbox, a um isolamento, onde ele acessa apenas a pasta dele e algumas ações administrativas bem limitadas, ele não consegue ter acesso à pasta de cada aplicativo. Então ele não consegue analisar ali a fundo se aquele aplicativo é malicioso. Então, cada atualização maliciosa que esse aplicativo vai recebendo, vai alterando o aplicativo. Ele vai sofrendo uma metamorfose ali, e nem você, nem o seu antivírus que você tem aí no seu aparelho, e nem mesmo o sistema vai percebendo isso. Em seguida, o que ele faz? Ele começa a solicitar permissões estranhas, permissões especiais ou permissões perigosas, desde a gravação de tela ou mesmo a substituição do teclado. Então talvez apareça um pop-up ali pedindo para atualizar o aplicativo de teclado. Tá? Altere aqui o aplicativo de teclado. E aí você troca para o aplicativo de teclado do atacante, que era um aplicativo, sei lá, de câmera que você baixou, ou uma calculadora, que já não é mais, já se transformou e já é outra coisa. Se transformou em um malware, se transformou em um trojan bancário. E aí, com tais permissões, com todas essas permissões, que ele consegue te enganar para você conceder isso a ele, ou explorando brechas dentro do sistema Android, interação entre aplicativos, eu já falei sobre isso em uma Sabia Live dedicada, ele vai e consegue coletar credenciais de e-mail. Se ele conseguir substituir o seu teclado, ele vai conseguir fazer isso. Ele vai conseguir coletar todas as credenciais que você digitar ali, sempre que você abrir o aplicativo de banco. Então ele vai lá, coleta as credenciais de e-mail e senha do banco, ou então dados, informações bancárias, códigos de autenticação, e envia tudo isso para o atacante, para o servidor do atacante. Então o aplicativo era uma câmera que não pedia acesso à internet. Era um aplicativo de teclado, talvez, que você baixe sem saber se é realmente legítimo. Ele passa a pedir permissão para acessar a internet e você nem percebe, porque a permissão para acessar a internet ela não é informada ao usuário. Ela não é considerada uma permissão perigosa. Então, ele vai lá, obtém essa permissão, e aí ele se conecta direto à internet e transfere esses dados, ele transfere essas informações bancárias e dados de credenciais, login e senha, direto para o servidor do atacante. Né? Porque ele vai passar a se comunicar diretamente com o servidor do atacante. Né? Bom, e aqui estão exemplos reais disso. Para não ficar só na teoria, vamos lá a vários exemplos reais. Por exemplo, troja bancário Anaxa para smartphone. Criminosos burlam a Google Play Store com apps falsos e roubam dados bancários de 300 mil usuários. Eles encontraram uma maneira de burlar o sistema de detecção de apps falsos lá da Google, que, como eu disse, é muito falho. Ele não vai identificar aplicativos benignos
que vão recebendo famoso conta-gotas, pequenas cargas de malware. E depois que eles se transformam em malwares, eles roubam então dados bancários das vítimas, dos usuários. Outro trojan bancário, esse aqui foi o Vultr. Novo malware no Android grava a tela do celular e rouba senhas de apps. Nesse caso, ele conseguiu obter ali uma permissão muito perigosa de gravação de tela ou sobrepor a tela do usuário, que aí ele faz com que o usuário digite informações confidenciais na tela do aplicativo malicioso, em vez do aplicativo-alvo que ele deveria digitar, como por exemplo, o aplicativo de banco. E aí, em vez de você digitar a seu login e senha ou os dados da conta, a senha da sua conta bancária, você está digitando diretamente no aplicativo malicioso. Pois é. Mais um trojan bancário. Quer outro trojan bancário? Aqui, ó, um trojan bancário desenhado especificamente para usuários brasileiros. Foi o Brasdex, também para smartphone. Esse novo malware roubou milhares de reais. Só que ele foi logo identificado por essa empresa de cibersegurança, a ThreatFabric, e aí ele pôde ser contido. Mas, caso ela não tivesse descoberto este malware, ele teria feito muito mais vítimas. Nesse caso aqui, ele instalava um keylogin. O que é um keylogin? Era um aplicativo de teclado falso que coletava aqui dados que o usuário digitava no aplicativo de banco e enviava diretamente para o golpista, para o atacante. Tá? Ah, e eu estou usando iPhone e eu estou livre disso, Anderson. Você está falando isso para quem tem Android. E eu que uso iPhone, posso ficar tranquilo, né, Anderson? Pode não. App Store tem apps maliciosos mesmo após aviso de pesquisadores. Sim, apps falsos, apps maliciosos também estão presentes na App Store. Mesmo você que usa iPhone, também corre o risco de baixar um desses aplicativos e ser infectado da mesma forma. Anderson, e para eu que uso um computador? Eu não uso smartphone, eu uso o aplicativo ali no meu computador. Também não está livre disso. Trojan bancário, esse aqui focado para computadores, o Numando. Novo ataque Trojan foca em clientes de bancos brasileiros e sequestra seus computadores. E ele é instalado, esse Trojan bancário é instalado através de um phishing, de um ataque de phishing. Então, o e-mail que é mandado para a vítima vai lá, acessa um site, baixa o aplicativo, baixa o programa, o software, ou baixa direto por e-mail. E aí, trata-se de um Trojan bancário que vai lá e rouba a conta da vítima. Rouba lá dados bancários e tem acesso à conta da vítima. Está se tornando cada vez menos comum. Por quê? As pessoas estão parando de usar computador e estão usando mais smartphones. Logo, os atacantes irão direcionar todos os seus esforços para o que tem mais gente, para o que tem mais pessoas. No caso, smartphones. Tá? Mas ainda assim, computadores não estão livres disso não. Tá? O modus operandi é bem parecido. Ok? Bom, você viu aqui ataques de trojans bancários, né? Só que tem outros tipos. Por exemplo, brechas de segurança em aplicativos. Seja aplicativos que você instala lá direto da loja, ou então que vêm pré-instalados no seu smartphone ou no seu computador. Sem você pedir. Mas vem, né? Por acordos comerciais com Big Techs, e eles acabam sendo instalados ou meramente para coletar dados sobre você, dados de telemetria, suas atividades dentro ali do aparelho, dentro do smartphone ou computador. Só que aí, eles têm brechas de segurança. Talvez o desenvolvedor não dá tanta atenção, a devida atenção a esse aplicativo. No caso, por exemplo, a Microsoft, ela pode lançar uma série de boas de aplicativos no Windows, mas ela não está tão focada em manter a segurança desses aplicativos. Então ela vai deixando para lá, vai empurrando, até que o atacante ele vai e encontra uma brecha nesse aplicativo para explorar o sistema e as aplicações instaladas ali. Então, por exemplo, dando aqui um exemplo para smartphone, mas isso pode acontecer em computadores também. Tá? Você vai e baixa um aplicativo
você vai e baixa um aplicativo da loja oficial que oferece algum recurso legal para você. Vai lá e baixa, sei lá, um joguinho, ou então baixa um aplicativo de agenda, que tem vários recursos, ou uma câmera que tem vários recursos, bons recursos. Enfim, algum aplicativo que oferece uma utilidade, você foi lá, viu, é legal, tem avaliações boas, vou usar aqui. Só que o app, ele pode ter uma falha de segurança não corrigida e conhecida por atacantes, por hackers criminosos, por cybercriminosos. E aí, essa brecha, ela pode ser explorada por atacantes que passam ou a controlar o app, ou faz com que ele envie dados para servidores do hacker, para servidores do atacante, servidores maliciosos. Então o atacante, ele pode desde explorar permissões concedidas ao aplicativo por você. Então você foi lá, concedeu permissões muito perigosas, muito especiais a esse aplicativo, só que ele agora está nas mãos do criminoso. Então o criminoso, ele passa a ter acesso também a essas permissões para espionar as suas atividades dentro ou outros aplicativos que compartilham informações com este app e coletar dados. Ou, posteriormente, se ele consegue controlar o aplicativo, ele pode injetar cargas maliciosas, códigos maliciosos neste aplicativo para torná-lo um malware, para transformá-lo em um aplicativo malicioso. E aí, eles conseguem controlar esse aplicativo, realizar outras ações, fazer com que você digite dados no aplicativo, nesse aplicativo, em vez do aplicativo do seu banco, coletando credenciais suas, por exemplo, ou então ele explora ali o recurso de gravação de tela, grava os dados que você digitou ali no banco, grava ali o login e senha para acessar a sua conta bancária, e esses dados são enviados para os servidores do atacante, fazendo com que ele tenha acesso à sua conta bancária, controlando aí a sua conta bancária e trazendo prejuízos sérios aí a você. Ok? Essa aqui é a anatomia deste golpe envolvendo exploração de falhas de segurança em aplicativos. Exemplos reais aqui. Sim, tem exemplos reais. De novo. Ó, aplicativos têm brecha de segurança que deixa espionar o celular. Empresas de segurança lista apps que podem deixar o usuário vulnerável a ataques. E olha, esses aplicativos, eles foram instalados 246 milhões de vezes. Entre eles, Cisco Teams, Yango Pro, GreenDR, OkCupid, até o Edge, sim, o navegador da Microsoft, estava nessa lista aqui de aplicativos vulneráveis. X-Recorder, deve ser um gravador de tela, entre outros. Falhas em apps pré-instalados da Samsung. Aplicativos da Samsung em celulares Galaxy têm falha que deixa espionar o usuário. Nesse caso aqui, ó, aplicativos pré-carregados no smartphone, que continham brechas que poderiam ser exploradas e talvez foram exploradas por atacantes para coletar dados e talvez realizar ações mais danosas, como coletar credenciais bancárias, coletar informações bancárias do usuário, tá bom? E agora, plugins maliciosos em navegadores. Como é que se dá esse tipo de golpe? Esse golpe aqui consiste no seguinte: você vai lá e instala um plugin para o seu navegador que oferece alguma utilidade para você. Sei lá, para trazer a cotação atualizada de alguma commodity que você está acompanhando, ou então para trazer... Tem alguns aplicativos que trazem métricas para vídeos no YouTube, é usado por criadores. Tem alguns plugins que mostram a fonte que está sendo usada ali nas páginas. Tem plugins voltados para desenvolvedores. Enfim, tem uma série de plugins que estão lá disponíveis, seja na Chrome Store ou então lá na loja do Firefox, na loja de plugins do Firefox. E aí, você vê lá, dá uma olhada no plugin, por alto, não verifica as permissões que ele pede, não verifica a avaliação, quanto tempo ele está disponível ali. E o que pode acontecer é este plugin, na verdade, ser malicioso. E agora, ele tem permissões para coletar tudo que você digita. E aí está o problema. E agora ele tem permissões para coletar tudo que você digita no seu navegador, incluindo credenciais
de contas bancárias ou plataformas financeiras que você acessa através do seu navegador. No caso aqui, em computadores. Ao inserir as credenciais do banco ou da plataforma de investimentos, por exemplo, eles serão coletados e enviados aos criminosos através desse plugin aí, malicioso. E ele ainda pode explorar falhas de segurança em sites e coletar dados, informações que você digita diretamente ali nos sites, ok? Isso também pode acontecer. Exemplos reais. Extensões maliciosas do Chrome espalham um trojan bancário Chase. Mais um trojan bancário espalhado através, dessa vez, de plugins, de extensões maliciosas no Google Chrome, em navegadores baseados em Chromium. E essa campanha envolveu mais de 800 sites baseados em WordPress, que estavam comprometidos, e aí esse trojan bancário ele explorava essa brecha no WordPress para coletar dados bancários toda vez que a vítima ia lá e acessava a site bancário, ok? Mais uma vez, um trojan, só que através de uma extensão maliciosa no Google Chrome. E agora, em 2023, dezenas de extensões maliciosas foram expostas na Chrome Store. Entre elas, o AutoSkip, que tinha 9 milhões de usuários, o SoundBoost, 7 milhões, Crystal Adblock, 6 milhões e o BriskVPN, 5 milhões de usuários. E essas são as principais causas desses ataques. Por que esses ataques sempre estão acontecendo? Por que ano após ano? Por que ano após ano esses ataques continuam acontecendo? Não importa o quanto as empresas investem em tecnologia, não importa o quanto a Google, as Big Techs, a Apple investem em segurança lá das lojas, não importa, isso continua acontecendo ano após ano. Por quê? Eu listei aqui as principais. Acho que a principal razão, a principal razão número um, né, é que tanto a Google quanto a Apple não dão conta de analisar milhões de aplicações nas lojas de apps. Outra coisa que foge do escopo delas é verificar se essas aplicações estão seguras. Outra coisa, elas que dão a política, elas que ditam a política de permissões de aplicativos. Então, elas que ditam as permissões que são perigosas e as que não são. E o aplicativo ele pode lá declarar permissões perigosas, que não tem problema, né? O importante é ele declarar como permissão perigosa. Mas aí que vem um outro problema. Os usuários não são treinados para identificar tais tentativas de golpes ou ataque hackers. Eles não são treinados para detectar se aquele aplicativo que ele está baixando solicita permissões perigosas. Os usuários eles não possuem conhecimento mínimo para manter seus dados e atividades seguras nos seus dispositivos. Então, eles não sabem o mínimo de segurança, delegam tudo a essas empresas de tecnologia, algo que elas não podem oferecer. Essas empresas não podem garantir a segurança desses usuários. E aí vira um ciclo infindável de vulnerabilidade, onde os indivíduos estão sempre vulneráveis, estão sempre à mercê dos atacantes, né? Já que as empresas não garantem a segurança dos usuários. Eles não são treinados para identificar se um aplicativo ele tem lá permissões perigosas ou trata-se de um aplicativo mal intencionado, malicioso. Não possuem conhecimento mínimo para se proteger caso elas instalem um aplicativo malicioso. E elas desconhecem as ferramentas e estratégias, inclusive, que podem auxiliá-las com isso, que podem ajudá-las a se proteger desses ataques. Então, acredito eu, na minha visão, na minha ótica, essas são as 4 principais causas para os usuários continuarem sendo vítimas aí de fraudes bancárias, de todo tipo de fraude envolvendo aí aplicativos maliciosos. Ok? Agora, como então se proteger desses ataques? E aí, visto tudo isso, o que você, usuário comum,
pode fazer hoje. Tudo isso aqui que eu vou dizer, tudo isso que eu vou trazer, está sob o seu alcance. Sim. Algumas coisas são um pouco mais fáceis de implementar. Você pode implementar agora, se você quiser, fazendo algumas pesquisas. Outras são mais complexas. São extremamente seguras. São soluções muito, muito seguras. Vai blindar o seu aparelho de fato. Porém, exige um nível maior de conhecimento da sua parte. Mas, algumas você pode aplicar hoje mesmo. Seja minimalista. Baixe o mínimo de aplicativos. Não saia instalando qualquer aplicativo que você encontra na Play Store. Evite baixar qualquer aplicativo que você não conhece, aplicativo estranho. Vá lá e faça um escrutínio daquele aplicativo. Veja quanto tempo ele está na loja. Dá uma olhada nas avaliações. Dá uma olhada nas permissões que ele solicita. Remova ou desative aplicativos que você não utiliza ou que você não conhece, que vieram pré-instalados no seu aparelho. Alguns não dá para desinstalar, de fato. Infelizmente. O fabricante vai lá e impõe essa restrição a você. Existem formas avançadas de você remover, sim. Mas se não dá para remover, se você não sabe formas avançadas de remover, tente desativar o aplicativo. Uma vez que você desativa o app, ele fica inativo, ele não pode ser executado, ele não roda, ele não pode rodar, nem em primeiro nem em segundo plano. Ele não pode se conectar à internet. E se ele não roda, e se ele não pode ser executado, ele não pode se conectar à internet, ok? E nem acessar as permissões que estão declaradas dentro do app. Então, desative. Bloqueie o acesso à rede. Existem aí formas de você bloquear esses aplicativos instalando algumas ferramentas adicionais, alguns aplicativos adicionais que oferecem este recurso de você bloquear o acesso à rede. Então você bloqueia o acesso à rede desses apps, seja aplicativos que não precisam acessar a internet, como por exemplo, câmera. Câmera precisa acessar a internet? Não, né? Calculadora precisa acessar a internet? Lanterna precisa acessar a internet? Não. Discador? Também não. Então, seja aplicativos que não precisam acessar a internet, ou aplicativos que você não está usando. Enfim, dá uma olhada e vê se dá para você bloquear o acesso à rede, pelo menos enquanto você não está usando o aplicativo. Enquanto você não está usando ele, vá lá e bloqueie ele de se conectar à internet, ok? Armazene as senhas e credenciais do banco em um lugar seguro e criptografado. Eu já falei sobre armazenamento de senhas seguras, já falei sobre armazenamento seguro de senhas em uma Cyber Live. Você pode usar gerenciadores de senhas, ok? Gerar senhas seguras, para que não descubra aí a senha que acessa aí o aplicativo de banco, por exemplo. E armazená-las em um lugar seguro, seja no seu smartphone ou no seu computador, tá? Que mais? Restrinja permissões perigosas dos aplicativos. Vai lá, busca por gerenciador de permissões no seu aparelho. Vai lá e busque por todas as permissões que você acha que você considera como perigoso, como acessar a câmera, acessar o microfone, a coletar o que você diz, suas conversas, por exemplo, aí está relacionado mais à privacidade, né? Ou então, dá uma olhada lá em aplicativos que você baixou e tem permissão que não faz sentido. Acessar o Bluetooth, por exemplo. Acessar a internet lá. O aplicativo de câmera, acessar a internet, né? Estranho. Ou então, o aplicativo tem acesso a permissões especiais, como gravar a tela. Gravar a tela não, né? Como sobrepor a tela. Ou um gravador de tela que tem permissões estranhas. Permissão para se conectar à internet. Que estranho. Só pesquisar lá, gerenciador de permissões no Android, ou então no iPhone. Se você tem iPhone, procura lá por este recurso, tá? Uma das permissões especiais é instalar programas de fontes externas, é instalar programas de fontes desconhecidas. Permissão especial, acessar todo o armazenamento. Eu falei sobre isso na última Cyber Live, para você restringir essa permissão perigosa, essa permissão especial, inclusive, né? Então dá uma olhada lá em permissões especiais. Acesso especial. No Android se chama acesso especial. Vá lá e restrinja o máximo. Se você vê que o aplicativo não precisa daquilo, mesmo sendo o aplicativo pré-instalado pelo fabricante, lembre-se, ele pode ser explorado,
ele pode estar vulnerável e pode ser explorado por um atacante. Isso aqui é mais avançado, mas tem uma estratégia que você pode usar, que é isolar o app de banco em um compartimento seguro, seja no seu computador ou no seu smartphone. No seu computador, tem uma forma que você consegue isolar ele em uma máquina virtual, e no smartphone também tem um recurso chamado perfil de trabalho, onde você vai lá e compartimenta o seu smartphone e pode isolar ali o aplicativo de banco dentro deste perfil, ok? É um recurso nativo que vem no Android. No iPhone, infelizmente, isso não existe, não tem, tá? Mas o Android tem sim, e você pode utilizá-lo aí ao seu favor para isolar o seu aplicativo de banco e blindá-lo de outros aplicativos que você vem instalar aí. E aí você pode dedicar o outro perfil para instalar tais aplicativos que você talvez não conheça, tá? E deixa o aplicativo de banco quietinho ali, isolado, tá? Nesse perfil, nesse outro compartimento dedicado. E por fim, prefira sempre aplicativos de código aberto. Se você for utilizar aí utilitários, prefira aplicativos de código aberto. E como você vê isso? Bom, você consegue descobrir fazendo uma busca na internet. Aplicativo de código aberto, discador. Aplicativos de código aberto, calculadora. Aplicativo de código aberto, galeria. Aplicativo de código aberto, calculadora. Enfim, por que código aberto, Anderson? Porque uma vez que é código aberto, é possível auditar o código. E se é possível auditar o código, é possível descobrir se há ou não código malicioso embutido naquele aplicativo. E aí, uma vez que é aberto, é possível auditar. Indivíduos que têm conhecimento para tal podem auditar. E uma vez que é aberto o código, o atacante ele tem pouco incentivo para embutir ali código malicioso, porque ele pode ser pego no contrapé. Alguém pode descobrir e ele será facilmente aí desmascarado, ok? Então, os incentivos aqui, para aplicativos de código aberto são grandes para eles se manterem idôneos, diferente de aplicativos de código proprietário que você encontra a maioria lá na Play Store ou na App Store, no caso, para você que usa iPhone, ok? Aí você me diz, e aí alguns de vocês podem me dizer aqui, nesse momento, nossa, Anderson, que trabalheira, hein? Vou continuar assim mesmo, vou continuar como eu estou e deixo pra lá. Dá muito trabalho isso aí. Meu Deus, como dá trabalho, né, Anderson? Isso aí tudo, eu vou fazer isso tudo. Eu vou contar com a sorte. Isso nunca vai acontecer comigo, não. Não aconteceu comigo até hoje. Isso nunca vai acontecer comigo. Se você pensa assim, saiba que, é justamente isso que os atacantes esperam de você. É justamente este pensamento, essa ideia de manada, que eles querem que você tenha. É justamente isso que eles querem de você, que você continue inerte, que você continue dependente das Big Techs, que você continue dependente lá das empresas que fornecem as soluções enlatadas delas para você. Eles querem que você continue assim, como está. Desse jeito. Leigo. Conhecimento mínimo sobre segurança. É exatamente isso que eles querem. Quanto mais ignorante você for sobre tecnologia, quanto mais leigo você for, e quanto menos preocupado com a sua segurança você estiver, melhor para os atacantes. Mais fácil será para eles. Mas Anderson, como eu posso implementar tudo isso? Por onde começar? Eu vou fazer uma masterclass no mês que vem, com 3 aulas, onde eu vou trazer para você a estratégia que leva indivíduos comuns, como eu fui um dia, a se tornar capaz de proteger seus dados e navegar de forma segura na internet, de blindar o seu computador e o seu smartphone. Isso vai acontecer lá no mês que vem, tá longe ainda, mas eu já estou avisando aqui. Para quê? Para que depois você não me diga, eu não fui avisado. Você foi avisado sim, com 1 mês de antecedência. Estou avisando com 1 mês de antecedência. Então basta você vir aqui, no primeiro link aqui embaixo, se cadastra, coloca o seu e-mail para poder enviar para você as aulas diretamente. Essas aulas não ficarão no ar por muito tempo, porque são exclusivas para quem está interessado de fato em proteger seus dados no meio digital. Então, convido você a participar desta Masterclass, a Jornada de Cibersegurança
pessoal, ok? Que, mais uma vez, acontecerá no mês que vem. Link aqui embaixo, é só clicar, cadastrar lá seu e-mail. E é isso. Se tiver algum problema, deixa aqui nos comentários. E ó, se você quiser baixar todos esses slides aqui, se você quiser baixar esse slide, eu vou disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Assim que acabar essa live, vou encerrar daqui a pouco e já vou disponibilizar todo este material aqui por escrito em PDF lá no Telegram. O link também está aqui na descrição, basta você clicar, entrar lá e participar para você ser notificado de todas as Cyber Lives e baixar o conteúdo e baixar esse conteúdo para você. Ok? Então é isso, a gente se vê depois de amanhã, na quinta-feira, em mais uma Cyber Live. Então é isso, até lá.